Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta segunda-feira, 29 de setembro de 2025, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 933. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até as 9h30 da noite, nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, meu amigo Michel Silva, o monstro, grande Michel. Quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse nosso programa no ar. Quero agradecer à equipe técnica aí da rádio, a administração e tudo mais, na Gláucia, na Cátia, e todo esse povo que fica aí nos bastidores, né? Então, muito obrigado a esse povo todo. Muito obrigado a você que participa conosco do nosso Kairos Tempo de Graça no horário novo. Gente, não é mais ao vivo, tá? Mas estamos aqui, graças a Deus, pela providência de Deus, continuamos. Então, os programas agora são feitos de forma gravada. Nós gravamos os programas. Antigamente era feito ao vivo, então eu poderia me comunicar diretamente com você. Então, quando eu recebo as mensagens, agora eu publico de forma gravada. Então, por exemplo, as mensagens que eu estou mandando agora para você, eu recebi na terça-feira, dia 23, no programa do dia 23. Só agora que eu posso responder essas mensagens, porque o programa é gravado, não é mais ao vivo. Mas assim mesmo, eu agradeço muito e peço do fundo do meu coração, continua mandando mensagem, continua mandando as suas perguntas, continua mandando críticas, não tem problema, desde que sejam educadas e bem colocadas. Toda crítica bem colocada, ela é importante para melhorar o programa, para a gente apresentar isso de forma melhor. Então, agradeço sempre as manifestações de vocês e sempre que eu posso, eu vou acolhê-las e vou colocar no programa. Então, quando você quiser mandar para mim uma mensagem de alguma dúvida, de alguma pergunta, gravada, é pelo Zap. O Zap da Rádio 9 de Julho. 3932-1600, 3932-1600. Grava uma mensagem e manda para mim um elogio do programa, uma dúvida, uma pergunta, uma questão. Tudo isso, para mim, é muito importante. Sabe por quê? Porque mostra para o Facebook e para o YouTube que tem gente escutando, que tem gente assistindo, que tem gente participando. Então, todas as mensagens que vocês mandam via YouTube, via Facebook, todo joinha que você der ao programa, é uma forma de fazer o programa ser mais visto. Então, é importante que vocês reajam ao programa. Ajuda muito. Por isso que eu peço para vocês, me ajude a evangelizar. Me ajude a chegar onde eu não consigo chegar. O programa ele vai das 8 às 9h30 da noite pela Rádio 9 de Julho, pelo AM da Rádio 9 de Julho. Então, nesse programa, que vai pela rádio, ele também é vinculado pelo Facebook e pelo YouTube da Rádio 9 de Julho. Então, a hora que bate 8 horas, a Rádio 9 de Julho publica no YouTube e publica no Facebook o programa que está indo à rádio às 8 horas da noite. Só que no YouTube e no Facebook, como vocês já sabem, não tem música, mas é o mesmo programa. Tá bom? Então, deixa eu ler aqui as mensagens que chegaram para mim na terça-feira, e só hoje que eu vou poder rezar, que eu vou poder ler para vocês. Veja. Iricene, boa noite para todos. Fiquei muito feliz que, por mais que mudou o horário, o programa permanece. Obrigado, doutor Paulo. Eu também fiquei muito feliz. Agradeço muito a Deus pela providência de Deus se manifestar, permitindo essa providência que o programa continuasse. Porque geralmente quando eles mudam assim as grades do programa, quando tem umas reformulações na rádio e tudo mais, muita coisa é cortada. E por graça de Deus, o nosso programa continuou. Fico muito grato a Deus esse ano. Realmente, ele tem manifestado a providência dele em relação ao nosso programa de uma maneira muito linda, muito bonita. E como a Iris está falando, a Iricene está falando, realmente eu também fico muito grato a Deus por isso, viu, Iris? Muito, mas muito mesmo. A Cristina Ranagusco, boa noite, boa tarde, doutor Paulo, bênçãos de Deus para todos.
Para os novos, tem as aulas antigas. É de um aprendizado maravilhoso. O seu coração será restaurado. Nosso professor é ótimo. E em 3 pontinhos, dentista. Que bonitinho. Então, veja, para o pessoal novo que está chegando ao programa, muito bem-vindo, muito bem-vinda, nós temos 900 programas gravados na rádio. É o Catecismo da Igreja Católica. Estudado, vivido, rezado, colocado em prática. Então, nós temos, graças a Deus, uma riqueza guardada na Rádio 9 de Julho em relação ao catecismo, ao estudo do Catecismo da Igreja Católica. Basta você entrar na rádio, lá no Facebook da rádio, no YouTube da rádio, onde tem todos os programas gravados, quase todos os programas gravados. Então, você vai seguindo, vai fazendo uma sequência de estudo, de aprendizagem, de oração. Pega essa maravilha que são esses programas gravados, escute, gente, escute porque é importante, tá bom? Muito obrigado, viu, Cristina, por ter relembrado. A Hanna Ranagusco está dizendo, boa noite, doutor Paulo, ótima aula, Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Hanna. História de novo. Histórias de novo. Grande aula, professor, grande abraço. Muito obrigado, pessoal de Histórias de Novo. O GM Hansten Procópio, boa noite, doutor Antônio Paulo Marão Miziara. Muito obrigado, GM, um grande abraço. Zé Roosevelt Marcos, grande Zé, o monstro, Zé, esposo da dona Clélia. Boa noite, doutor Antônio Miziara, paz e bem, muito obrigado. Magda Gonçalves Barbosa também gostando do programa, muito obrigado. Então é isso, gente. Nós estamos nesse estudo tão bonito, né? É importante que a gente não perca o foco. Estávamos estudando no Catecismo da Igreja Católica, antes de mudar o programa, antes de mudar o horário do programa, Vida de Oração, que era o último bloco, é o último bloco do Catecismo. O Catecismo tem 4 grandes blocos. Primeiro são as grandes verdades guardadas no creio. Aquela oração, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Aquela oração é composta de grandes verdades que Deus revelou e estão guardadas na igreja para que a igreja possa ensinar essas grandes verdades, esses dogmas. Essa palavra dogma é uma palavra que muita gente não gosta, que parece que impõe alguma coisa. Não, o dogma não é que impõe. O dogma, ele é uma palavra que revela as verdades que Deus nos mostrou. E se é de Deus, não tem como não acreditar e como não obedecer. Se nós obedecermos os dogmas da igreja, nós seremos extremamente felizes. É isso que quem critica a igreja esquece de falar, que você obedecer o que Deus ensina através da Igreja Católica vai nos tornar pessoas boas, felizes e realizadas nesse mundo e na eternidade. Então, é muito fácil criticar a igreja, é muito fácil falar contra a igreja, é muito fácil quando uma sociedade optou por viver de forma orgulhosa, prepotente e independente, e como tal, egoísta, falar mal da igreja. Porque a igreja, o que ela propõe é realmente uma vida de obediência a Deus. Não é obediência às minhas vontades, ao que eu acho, ao que eu penso, à minha visão ideológica de mundo. Não. O que a igreja sempre propõe e sempre vai propor é uma vida de obediência a Deus e de amor ao próximo. Ou seja, eu não sou o centro. Interessante, e é por isso que atacam muito a igreja, porque uma sociedade foi construída, e essa sociedade que a gente vive hoje, onde Deus não é mais o centro, onde o próximo é um inimigo. E nós acabamos sendo muito individualistas. O que eu gosto, o que eu acho, o que eu quero, e os outros, problema dos outros. Deus está lá longe, eu não quero saber de Deus, não quero saber dos outros, eu quero saber de mim. Veja que ponto nós chegamos. Então é muito fácil você criticar a igreja, é muito fácil você falar mal da igreja. Dá licença. É muito fácil. Difícil é você viver o que a igreja põe, o que a igreja ensina. E quando a igreja ensina, ela ensina de uma forma muito linda. E ela ensina com toda a autoridade que Cristo deu a ela. Percebe? Então, é por isso que
É importante estudar o catecismo. Por isso que eu sempre falo para você, gente, nós temos 900 programas gravados sobre o catecismo da Igreja Católica. É um estudo, de certa forma, profundo, bonito, sabe, prático. Não é uma coisa chata, cansativa, não. É prático, é dia a dia. É como eu compreendo as coisas de Deus e como as ponho em prática. E aí você vai percebendo que na medida que você compreende as coisas de Deus e vai pondo as coisas de Deus em prática, a sua vida vai se transformando. Não é que os problemas acabam, os problemas não acabam, é que a nossa postura de vida se transforma. Porque nós permitimos a ação de Deus em nosso favor. Nós agimos de acordo com a vontade de Deus e a providência de Deus se manifesta na vida da gente. Então, esse é o primeiro bloco do Catecismo da Igreja Católica. O segundo bloco do Catecismo da Igreja Católica, nós estudamos, foi sacramentos, porque eu preciso da força dos sacramentos. Jesus age no mundo hoje através dos sacramentos. Em cada sacramento da Igreja Católica, nós temos a ação de Cristo. E cada sacramento da Igreja Católica foi instituída por Cristo. Não são instituições humanas que definiram os sacramentos. Não foi o Papa que definiu a Eucaristia, foi Jesus Cristo. A última ceia, antes de Jesus morrer, antes de Jesus se entregar pela humanidade, ele estabelece a Eucaristia. E ele revela que nessa Eucaristia, ele estará presente em corpo, sangue, alma e divindade. Isso não foi o Papa, o Bispo ou qualquer outro ser humano que fez. É o próprio Cristo. Quando Jesus estabelece a confissão dos pecados e dá à Igreja o poder de perdoar os pecados, só Deus pode perdoar os pecados. Só que Deus dá à Igreja este poder. Você percebe? Tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo que desligardes na terra será desligado no céu. É o próprio Cristo quem ensina. Então nós estamos diante de uma realidade divina, agindo em nosso favor, através da Igreja. Depois da sua ascensão ao céu, Cristo quis continuar agindo no mundo através dos sacramentos da Igreja Católica, através da palavra escrita, da tradição oral e do magistério da Igreja. Porque é o próprio Cristo quem institui a Igreja. Pedro, tu és pedra, e sobre ti eu vou erguer a minha Igreja. Aí nós vimos também os mandamentos, os 10 mandamentos. E a gente vai percebendo, conforme a gente vai estudando os 10 mandamentos, a beleza que é cada mandamento. Por trás de cada mandamento existe uma beleza que muitas vezes nós não percebemos. Porque a gente lê o texto e está lá, em primeiro lugar, não faça isso. Não matar, não. Mas aí quando você vai olhar isso mais de perto, você percebe que por trás deste não existe um sim maravilhoso de Deus em favor da humanidade. Veja, é um tipo de linguagem. É um tipo de linguagem que foi usada nos tempos muito antigos. Quando Deus revela para Moisés, lá no deserto, os mandamentos, aquele povo que estava recebendo esta revelação de Deus através de Moisés, era um povo escravo. Era um povo que foi escravizado pelo Egito e, por graça de Deus e pelo poder de Deus, foi liberto das mãos do faraó. E esse povo passando 40 anos no deserto para ser purificado dessa vida errada que viveram, como escravos. O povo de Israel não foi estabelecido por Deus para ser escravo. O povo de Israel foi estabelecido por Deus para evangelizar o mundo antigo e para que a partir deste povo surgisse o Salvador, o Messias, aquele que iria nos libertar do demônio e dos efeitos do pecado na vida da gente. E esse é Jesus Cristo. Então, quando você estuda os mandamentos, você está estudando uma história repleta de amor, uma história repleta de sabedoria divina, uma história repleta de caminhos de felicidade, de caminhos de completude. Veja, quando eu vivo cada um desses mandamentos na minha vida, eu percebo que a minha vida passa a ter sentido. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Gente, isso é fantástico. Quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu estou fazendo aquilo pelo qual eu fui criado. Você e eu fomos criados para estar pertinho de Deus,
para conhecer Deus, para experimentar este Deus em todos os sentidos. E vivendo pertinho de Deus, ligado a Deus, obedecendo a Deus, eu vou percebendo que a minha vida tem sentido, que a minha vida é linda. Eu nasci porque Deus me ama. E Ele quer derramar este amor que Ele é e que Ele tem na minha vida. Por isso que Ele fala, me ame em primeiro lugar. Quando eu amo a Deus em primeiro lugar, a parte prática disso também, neste mundo, se reflete de uma maneira muito legal. Porque quando eu coloco Deus em primeiro lugar, todo o resto é como um trilho. Veja, todo o resto vai se enquadrando. Se eu coloco o meu amor em primeiro lugar, a minha esposa, eu estou endeusando a minha esposa. A minha esposa não suporta esse tipo de coisa. Nenhuma esposa suporta ser a deusa de um casal. Nenhum esposo suporta ser o Deus de um casal. Porque só Deus tem força para ser Deus. Só Deus pode dar o amor que eu preciso. Só Deus pode suprir o vazio que tem dentro de mim. Então, quando eu deixo que Deus supra este vazio que está dentro de todos nós, todo o resto vai se equilibrando. Então, eu vou amar a minha esposa de forma adequada. Não vou idolatrar a minha esposa. Eu vou amar os meus pais de forma adequada. Não vou idolatrar os meus pais. Eu vou amar o meu trabalho de forma adequada. Não vou idolatrar o meu trabalho. Eu vou ter as minhas posses, os meus bens, de forma adequada. Eu não vou idolatrar o dinheiro, o poder, a fama, a beleza. Por quê? Porque o meu Deus supre tudo o que eu preciso, em todos os sentidos. Então eu posso me relacionar de forma adequada com os outros e comigo mesmo. Eu não vou me colocar como o meu Deus, como o mundo faz com que a gente faça isso. Veja, o mundo exige que nós nos coloquemos como deuses, como se nós fôssemos capazes de ser deuses. E é exatamente isso que a sociedade impõe para todos nós hoje. E quando alguém tenta se levantar contra essa loucura, qualquer pessoa que tenta se levantar com essa loucura, imediatamente é ridicularizado, é taxado de louco e de outras coisas que eu não posso nem falar aqui. Então, veja, amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento, sabe, já põe o ser humano no trilho da vida, no trilho da alegria, no trilho da perfeição. E aí você vai percebendo que a sua vida se encaixa, vai se encaixando numa realidade que até então você não enxergava. Pois então nós já vimos a doutrina, a sã doutrina, que são as verdades que Deus deixou guardada, os sacramentos e os mandamentos. E o último bloco do catecismo é vida de oração, vida em Cristo. Porque Cristo é o Senhor da nossa existência. Cristo é o nosso Salvador. Cristo é aquele que é Deus que se faz homem para nos libertar do demônio, do pecado e das consequências do pecado. Por quê? Porque o pecado que o ser humano cometeu criou um abismo entre Deus e o homem. Não é que Deus se afastou do homem, foi o homem que se afastou de Deus com o pecado. Com o pecado, o homem disse para Deus, eu não quero você, eu não te obedeço, eu não confio em você. Cria-se um abismo, porque o homem se afastou. Mas por que é um abismo? Porque não tem como voltar. Não basta se arrepender só. Se o primeiro pai que pecou, se Adão se arrependesse, e Eva se arrependesse e pedisse perdão, talvez desse certo. Talvez esse abismo não tivesse crescido tanto. Mas os primeiros pais não se arrependeram. Adão culpou Eva pelo pecado e Eva culpou a serpente pelo pecado. Então, o primeiro casal, ao invés de se arrepender e pedir perdão, de confiar na misericórdia de Deus, porque eles foram criados de forma linda, bonita e equilibrada, o pecado veio depois, o pecado não veio com a criação, o pecado veio com o demônio, que o demônio odeia a Deus, mas como ele não tem como atingir a Deus, atinge a humanidade que foi criada à imagem e semelhança de Deus. Então, essa realidade do pecado é uma marca que deixou muito forte no coração da humanidade. Deixou cicatrizes muito fortes. Então, não tem como o homem voltar. Não tinha como o homem voltar. Por que não tinha? Porque o homem foi criado
de uma forma muito linda. A criação original, os primeiros pais, não tinham pecado. Então, eles tinham aquelas capacidades naturais que todos os homens têm, que é a capacidade de pensar, que é a capacidade de decidir por si. Percebe? Isso é uma capacidade natural. Deus, ao criar os primeiros pais, ele deu aos primeiros homens, aos primeiros casais, além dessas capacidades naturais que todos nós temos, capacidades chamadas preternaturais. O que são capacidades preternaturais? São presentes que Deus dá para a gente, que auxiliam a nossa natureza normal a ficar cada vez melhor. Então, veja, o homem não precisava se esforçar para entender as coisas como nós precisamos hoje. Porque Deus deu para os primeiros pais uma capacidade de compreensão muito maior. Que era essa capacidade, deveria seguir a todos os homens e mulheres. Então não precisava de tanto esforço para entender Deus, para entender o próximo, para entender o mundo ao nosso redor. Deus deu para os primeiros pais a capacidade de não morrer. Veja, não é que eles não passariam dessa vida para uma outra vida, mas esse não morrer significa também não passar pelo sofrimento da morte. A morte seria uma passagem sem sofrimento, sem ser truncada. Então, isso é uma graça que Deus deu para a humanidade. Então, veja, são capacidades preternaturais. Não ultrapassam a nossa natureza, ajudam a nossa natureza. Mas Deus deu para a humanidade também capacidades sobrenaturais. Puro presente de Deus. Deus não precisava fazer isso. Bastavam as capacidades naturais do ser humano. Mas Deus ama tanto a humanidade, mas tanto a humanidade, que além das capacidades naturais únicas que nós temos, o bichinho não sabe pensar como a gente e o bichinho não sabe decidir como a gente. Isso já seria o suficiente. Mas Deus quis dar mais. Quis fazer com que as nossas capacidades fossem aprimoradas, a nossa natureza fosse aprimorada. Pelas graças preternaturais e pela graça sobrenatural, que é o próprio Deus agindo dentro da gente. Ele nos deu uma alma espiritual. E nessa alma espiritual, a alma nos dá forma e nos dá vida. E além disso, esta alma estava intimamente ligada com Deus. Então Deus iluminava a nossa inteligência através da graça. Deus iluminava a nossa vontade através da graça. O próprio Deus se comunicava à nossa alma através da sua presença e da graça santificante. Então o homem tinha uma realidade imensa de benesses de Deus em seu favor, e essas benesses, além de serem recebidas por puro amor, fariam com que o homem crescesse cada vez mais no conhecimento, cada vez mais no amor, cada vez mais na felicidade. Só que o pecado vem e quebra isso. Por que quebra? Porque nós recebemos essas benesses e elas continuavam sendo dadas por Deus. Não é fruto da humanidade, é bondade de Deus. Então, quando o homem decidiu se afastar de Deus, ele se afastou de todas essas benesses extras, os dons preternaturais e os dons sobrenaturais. Aí o homem ficou só com a sua capacidade natural, e essa capacidade natural, que não era mais alimentada pelo amor de Deus, pela força de Deus, pelos carismas, pelos dons, pela graça santificante, foi ficando cada vez mais entorpecida, cada vez mais fragilizada. Então o homem perdeu o equilíbrio que tinha em si mesmo. A razão iluminada pela graça de Deus dominava as paixões. Quando o homem perde a graça santificante e os dons preternaturais, as paixões passam a dominar a nossa razão. Veja, então, aqui há um desequilíbrio, e esse desequilíbrio vai trazer morte, doença, sofrimento. Então Jesus vem salvar a humanidade. Por isso a importância de entender isso. Só Jesus poderia resgatar a humanidade dessa situação terrível que a humanidade se colocou, tentada pelo Satanás, tentada pelo demônio. Então, veja, viver em Cristo significa assumir a nossa dependência de Deus. É reconhecer que, mesmo na minha natureza humana, a minha natureza humana carece de muita coisa depois do pecado original. Ficamos fragilizados.
Nós temos uma tendência fortíssima de cair em pecado, de deixar que a carne, que é justamente essa tendência ao caminho mais fácil, fale mais alto. Nós temos muita facilidade de ser enganados pelo demônio, nós temos muita facilidade de nos afastar de Deus. Então, tudo isso ficou marcado no ser humano. Então, é necessário uma vida muito próxima de Cristo. E é isso que nós estávamos estudando antes de mudar o horário. Conforme mudou o horário, eu resolvi fazer um resumo dos pontos importantes daquilo que nós estudamos nesses quase 5 anos aí de catecismo de Igreja Católica. Tá bom? Então, essa é um apanhado geral para você que está chegando, para você que já estudou tudo isso. É bom a gente ter sempre esses apanhados gerais, porque nós vamos estudando os detalhes e vamos perdendo o global, que é um problema muito sério na nossa formação humana. Um jovem que vai estudar hoje numa universidade, ele não vai estudar o global. Ele não vai aprender a pensar, ele não vai aprender a questionar, ele não vai aprender filosofia, ele não vai aprender teologia, ele não vai aprender a verdade. Ele não vai entender o mundo de uma forma global. Ele vai ser preparado para trabalhar em uma área e para pensar de uma forma segmentada. Sabe? Então, a pessoa perde o sentido do global, perde a visão global, perde a visão do todo. E a pessoa que vive fechada num cantinho, eu só penso em odontologia, eu só penso em engenharia, eu só penso em arquitetura, a pessoa vai perdendo a noção do globo, do todo. Sabe? Uma parte é muito menor que o todo. E um ser humano não pode viver em função de uma parte. Ele tem que viver em função de um todo. O ser humano que perde a visão global é facilmente manipulável, é facilmente enganado pelas ideologias, pelas propagandas, pela malícia, pelo erro dos outros, pelas ditaduras, pelos poderosos que querem manipular. E aqui poderoso é poderoso, não é esse ou aquele grupo, é gente má, que se disfarça muitas vezes de pessoas bem intencionadas, mas no fundo estão agindo para destruir a humanidade. Por isso que querem destruir a igreja, porque a igreja sempre mostra o global, o ser humano como um todo. Percebe? Então é necessário resgatar esta visão do todo para a gente se defender dos ataques que estamos recebendo. E são ataques brutais. Por isso que é importante a igreja, porque a igreja nos revela que não somos só carne, nós somos corpo e alma espiritual. Nós temos Deus dentro da gente. Nós temos uma realidade natural e uma realidade sobrenatural agindo na humanidade. O espermatozoide do papai, quando encontra o óvulo da mamãe, fecunda o óvulo e nasce uma nova criatura. Só que ao nascer essa criatura, ela recebe, no momento da fecundação, a alma. E a alma não vem do papai e da mamãe, a alma vem de Deus. Então, aquele ser humano que está sendo gestado é único. Ele não é mamãe, ele não é papai. Ele é uma nova pessoa, porque tem uma alma totalmente diferente da alma do papai e da alma da mamãe. São almas diferentes. Cada ser humano tem uma alma espiritual única, que dá forma a cada um de nós. A forma que você me vê é a forma que a minha alma me dá. Quando o corpo morre, quando a pessoa morre, a alma se separa do corpo, essa alma espiritual separa do corpo. Essa alma continua existindo. Esta alma vai passar pelo julgamento e o corpo vai perdendo a forma, vai virando pó. Percebe? Então, é importante que a gente compreenda todos esses detalhes, porque isso é o mais básico que nós esquecemos. Então, uma sociedade que não compreende que o ser humano é um composto de corpo e alma espiritual, despreza o ser humano. O ser humano passa a ser um joguete, passa a ser algo que pode ser manipulável. A vida perde o valor. O ser humano é equiparado a um boizinho, a uma vaquinha. Não pode, porque a vaquinha e o boizinho são criaturas que não têm uma alma espiritual.
Então, o ser humano ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. O boi não foi. O cachorro não foi, o gatinho não foi. Por mais que eu goste de gato e de cachorro e de passarinho e de peixinho e tudo mais, eles são criaturas. Não podem ser equiparadas com o ser humano. O ser humano foi criado num nível muito maior que qualquer outra criatura deste mundo. Então, a gente tem que resgatar essas verdades, porque senão, veja, uma mulher bonita, ela não pode ser olhada só como um objeto de sedução. E a própria mulher não pode se deixar se tornar um objeto, usar a sua beleza como um objeto para atingir algum objetivo. O homem não pode reduzir a mulher a um prazer sexual. Veja, então nós perdemos, quando a gente perde a noção básica do que o cristianismo ensina e vive, do que Cristo viveu e é, nós perdemos o valor como seres humanos. E aí o ser humano pode ser morto, pode ser enganado, pode ser manipulado, pode ser... Veja, não tem coisa mais hedionda do que o aborto. O aborto é um negócio, é um pecado que clama ao céu. É um pecado que clama ao céu, porque um ser humano está sendo dizimado, um ser humano inocente e que não tem defesa nenhuma. E aí existem empresas neste mundo que pegam os restos desse ser humano e vendem. E fazem disso um comércio. E vendem para química, para estética, para um monte de coisa. Gente, isso é abominável. Como que uma civilização chega nisso? Chega nisso porque perdeu totalmente a consciência de quem é e de quem é Cristo. Porque nós só sabemos quem somos por causa de Cristo. E é exatamente isso que nós estamos estudando agora. A ação do Espírito Santo na nossa inteligência e na nossa vontade. Eu só consigo enxergar quem eu sou quando eu olho para Cristo. É Cristo quem me revela quem eu sou, através do Espírito Santo. É através do Espírito Santo que eu sou capaz de olhar para mim e olhar em mim não só os meus pecados, mas olhar em mim que eu sou filho de Deus. É o Espírito Santo quem me revela isso e é o Espírito Santo que confirma isso dentro do meu coração. E confirma pela palavra. Nós teremos uma aula específica só disso. Porque agora nós estamos estudando a ação dos dons de santificação na nossa inteligência e na nossa vontade. Isso é primordial. O primeiro dom de inteligência que nós estudamos na sexta-feira foi o dom de entendimento. Eu só consigo entender a palavra de Deus pelo dom do entendimento. Eu só consigo entender o que Deus me fala através da Bíblia, através da tradição oral, através do magistério da igreja ou através da vida de oração, quando Deus conversa comigo, porque a oração é um diálogo. Eu falo e Deus responde. Deus fala e eu escuto. Como é que eu entendo o falar de Deus? Porque Deus é puro espírito, eu sou carne, corpo e alma espiritual. Porque Deus vai falando através dessas capacidades sobrenaturais que nos são dadas pelo Espírito Santo. Essas capacidades que nós estamos estudando são os dons de santificação. Há infinitas formas do Espírito Santo agir dentro de nós. Infinitas, porque o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, é Deus, e Deus é infinito. Então, Deus, veja, isso é importante demais. Deus tem infinitas formas de nos ajudar. Deus tem infinitas formas de nos curar. Deus tem infinitas formas de transformar as nossas vidas. Nós não temos essas formas. Nós imaginamos algumas coisas, tentamos algumas coisas, mas Deus tem formas infinitas de resolver problemas. Será que a gente pensa nisso? Porque Deus é Deus. Deus não é um ser humano como eu e você. Deus se fez homem em Cristo, mas Deus continuou sendo Deus em Cristo. Então, ao mesmo tempo, Jesus é Deus e Jesus é homem. Perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Veja, então, são realidades que fazem com que a nossa vida abra um leque de possibilidades que a gente nunca imaginaria.
Então Deus, no seu poder infinito, ele tem formas infinitas de nos ajudar, de nos refazer, de nos curar, de nos santificar. E a gente nunca leva isso em consideração, porque a gente nunca para pensar essas verdades, porque Deus é infinito. E Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas e um Deus. Não são 3 deuses, são 3 pessoas divinas e um Deus. Então, Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Ao mesmo tempo. Eles são tão unidos, essas pessoas divinas são tão unidas, que é um Deus só. Não há divergência entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não há dúvidas, não há questionamentos, há puro amor, há pura relação. A pura relação. Então, o Espírito Santo procede do Pai e procede do Filho. Por isso que era necessário que o Espírito, que Jesus Cristo vencesse o demônio na cruz, para que o Espírito Santo fosse dado novamente para a humanidade. Porque o pecado impedia a ação do Espírito Santo dentro do meu coração. Porque o meu coração estava repleto de pecado. Estava repleto das consequências do pecado. Então, veja, este dom, esta capacidade que Deus tem de ajudar a humanidade, de mostrar caminhos novos, de curar, de transformar, é infinita. É infinita. Nós temos um problema. Como é que eu vou resolver esse problema? Eu vou pensar aqui, o problema é como é que eu vou resolver esse problema? Se eu mudar de profissão, estou sem dinheiro, preciso ganhar mais dinheiro. Eu vou mudar de profissão, não vou mudar de profissão, vou fazer um curso. Isso é humano. Só que Deus tem recursos infinitos para me ajudar a encontrar um caminho que eu nunca imaginaria. Vamos dar um exemplo disso? Vamos dar um exemplo disso que eu achei legal pra caramba esse exemplo. Já expliquei para vocês, e eu não sei se todos vão se lembrar, mas Israel, depois que foi formado, depois que Moisés chegou na Terra Prometida, Moisés não entrou na Terra Prometida, morreu antes. Então o povo de Israel entrou na Terra Prometida através de Josué. E na Terra Prometida, o povo de Israel começou a viver nessa Terra Prometida. E foi num determinado momento da história, Israel queria ter um rei. Porque os outros povos ao redor do povo de Israel tinham reis. Só que o rei de Israel não precisava de rei, porque o rei de Israel era o próprio Deus. Porque Deus é que formou este povo para si, para que este povo pudesse preparar a humanidade para a chegada do Deus de Jesus e para que este povo pudesse formar os outros povos na verdadeira religião do Deus único. Porque todos os outros povos ao redor de Israel eram povos que adoravam muitos deuses, politeístas. Eram idólatras. Adoravam o trovão, o raio, adoravam imagens, adoravam um monte de coisa. Percebe? Há uma necessidade humana de adorar um Deus. Só que a humanidade, por causa do pecado, perdeu o senso. Então Israel foi estabelecido por Deus para isso. Então quando Israel estava na Terra Prometida, porque era promessa de Deus, feita a Abraão, que Israel tivesse uma terra para si. E esta terra é a Terra Prometida. Então Israel, estabelecido na Terra Prometida, começa a ter relação com os outros povos. E começa a se contaminar com os outros povos, a aderir às idolatrias dos outros povos. E aí Deus vai levantando no meio do povo de Israel juízes, profetas e reis. Deus não quereria, o povo de Israel não precisava de reis, mas o povo de Israel queria reis. Então, o primeiro rei de Israel foi um rei que era um rei que não tinha condição de ser um bom rei. Aí vem o segundo rei de Israel, que é Davi, o grande Davi. E Davi, como um homem de Deus, estabelece o reino de Israel de forma muito clara. Estabelece muitas coisas importantes para os judeus. Então Davi se torna um grande rei. E Davi morre e vem Salomão, filho de Davi, no lugar dele, que era um homem muito sábio, mas no final da sua vida Salomão se tornou idólatra. Trouxe a idolatria para dentro de Israel. Aí o filho de Salomão, quando Salomão morre, assume o reino. Só que era um menino mimado e despreparado. E aí o reino de Israel se divide, o norte e o sul. O sul é onde tinha Jerusalém, é onde tinha o templo. A região norte de Israel,
a região norte de Israel, que ficou dividida depois, quando Salomão morreu, quando o rei passou a ser o filho de Salomão, foi assimilada por um império chamado Assírio. Sobrou só o sul. E este sul acabou caindo nas mãos da Babilônia. E esse foi o tempo mais brutal que Israel viveu, porque era um resto de povo que mantinha ainda as tradições judaicas da religião, mas a religião nessa região sul também já estava ficando contaminada, e eles acabam sendo levados para Babilônia para ser escravos novamente. Esse foi o ponto mais baixo que o povo de Israel chegou. Então eles esperavam, esse povo do sul que foi levado escravo lá para a Babilônia, esperava que Deus se manifestasse de forma poderosa, como no tempo de Davi, como no tempo de Salomão, como no tempo de Moisés, para libertar este povo das mãos do povo da Babilônia. Mas não foi isso que Deus fez. Deus usou um outro rei pagão para vencer a Babilônia, que eram os persas, e os persas libertaram Israel da mão da Babilônia. Percebe? Veja, Deus não age muitas vezes como eu quero, como eu penso, como eu imagino. Deus tem formas infinitas de agir em favor do seu povo. Então, quando Deus usa um rei pagão, violento, para vencer o povo da Babilônia, para libertar o povo de Israel para voltar para Jerusalém, não foi da forma como eles imaginariam que fosse. Então Deus aqui está revelando para esse povo de Israel que ele manda no mundo. Só que ele age como ele acha que tem que agir, não como o povo de Israel queria que ele agisse. E muitas vezes isso serve para a gente. Quantas e quantas vezes nós nos colocamos diante de Deus exigindo que ele faça aquilo que eu acho que ele tem que fazer, e Deus tem um plano muito maior, um plano muito mais sábio, porque quando Deus liberta o povo de Israel através de um outro rei, que era pagão, ele está mostrando que ele tem poder, tanto em relação ao rei pagão, como ele tem poder em relação ao rei que foi vencido. E o povo de Israel foi liberto. E o povo de Israel voltou para Jerusalém, reconstruiu o templo e reconstruiu Jerusalém. Percebe? Então, Deus tinha uma ideia muito maior do que aquilo que aquele povo exigia. Porque Deus é infinito na sua providência, porque Deus é infinito no seu poder, porque Deus age de acordo com a sua sabedoria e seu amor e o seu poder. Então, Deus está estabelecendo aqui um sentido de revelação que até então não tinha. Você percebe? Deus está se revelando cada vez mais quando ele age desse jeito, diferente daquilo que o povo de Israel esperava. Ele está se revelando todo-poderoso, ele está revelando que ele age em qualquer lugar e em qualquer pessoa. E ele está revelando que o poder dele é imbatível. Veja, quantas coisas estão aqui que os judeus acabaram aprendendo, e nós também, por causa desta ação sábia de Deus. Então, Deus tem infinitas formas de agir no nosso coração e agir em favor de nós todos. Tá bom? Quando a gente estuda os 7 dons, nós não podemos, os 7 dons de santificação que nós recebemos do Espírito Santo, quem me dá os dons, quem distribui os dons é o Espírito Santo. Quem dá os dons é o Pai e o Filho. Quem distribui os dons, quem administra os dons em nosso favor é o Espírito Santo. Então, quando a gente estuda a ação dos 7 dons que nós recebemos no nosso batismo, os 7 dons de santificação, a gente corre o risco de achar que são só essas 7 formas que o Espírito Santo age em nossa vida. Não, não são. Como eu acabei de mostrar no bloco passado, Deus age como ele acha que tem que agir. Ele tem infinitas formas de agir. Mas como nós temos a consciência do que significa cada um dos 7 dons do Espírito Santo, nós mergulhamos nesse estudo para a gente ter uma noção de como Deus age. É uma noção. Não esgota o tema
Mesmo estudando os 7 dons, o próprio estudo dos 7 dons não esgota o estudo dos 7 dons. Deus tem infinitas formas de agir dentro da gente e fora da gente. Percebe? E mesmo estudando os dons de santificação, que são 7, esses dons, conforme a gente vai aprendendo o que eles são e como eles agem, a gente percebe que eles também têm uma ação infinita. Por mais que você entenda, você acaba entendendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então é muito bonito estudar as coisas de Deus, porque você vai se deparando com uma verdade: Deus é todo-poderoso. Então, na aula passada, nós vimos o dom da inteligência. Eu consigo entender a palavra de Deus através do dom da inteligência. A Igreja Católica foi repleta deste dom. Ela recebeu de Deus uma quantidade desse dom exuberante, porque a Igreja Católica, ela recebeu de Deus, além de ter sido instituída por Deus, ela recebeu de Deus a missão de ensinar. Você percebe? Então, a autoridade foi dada à igreja. E para que a igreja pudesse ensinar as coisas de Deus, ela precisa entender Deus falando. Então, não existe nenhuma instituição no mundo tão completa neste quesito de entender a palavra de Deus que a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica, além de ter sido instituída por Cristo, Pedro, tu és pedra e sobre ti erguerei a minha igreja. O próprio Cristo fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por isso eu vos envio. Vá e ensine, vá e evangelize, vá e batize. É Cristo quem está enviando a igreja. Ele estabelece a igreja e ele envia a igreja, para que a igreja possa evangelizar, ensinar e levar os sacramentos, levar a salvação para o mundo. Percebe? Para isso ele dá a autoridade dele, autoridade divina e humana. Então, ele repleta a igreja deste dom, dessa capacidade sobrenatural que age nos nossos corações e que age na instituição da igreja. Então, o dom do entendimento da palavra de Deus, em primeiro lugar, foi dado à igreja, porque é a Igreja Católica quem estabeleceu a Bíblia, os livros que compõem a Bíblia. Então, você tinha vários livros para serem lidos e interpretados. Desses vários livros, a igreja escolheu alguns e formou a Bíblia, com esses livros que ela escolheu, no meio de um monte de outros livros, de escritos que eram tidos como sagrados. Então a igreja se debruçou sobre todos esses escritos sagrados e sob a ação do Espírito Santo, porque Deus deu para a igreja essa capacidade, pela missão que a igreja tem, dada pelo próprio Cristo, a igreja estabeleceu, olha, de todos esses livros ditos sagrados, alguns são sagrados e outros não. Alguns foram inspirados pelo Espírito Santo e outros não. Os outros têm inspiração humana. Apesar de acharem ser sagrados, é inspiração humana. Então, veja, como é que a igreja define isso? Define porque ela tem este poder para definir. E uma parte desse poder vem justamente dessa capacidade do entendimento, desse dom do entendimento, de compreender a palavra de Deus, de compreender o que Deus nos fala. Isso é muito bonito. Então, nós vimos na aula de ontem, na aula de sexta-feira, perdão, que esse dom do entendimento me permite compreender a palavra de Deus. A palavra de Deus manifestada na Bíblia, a palavra de Deus manifestada na tradição oral, que não está escrita, e a palavra de Deus que foi mastigada pelo magistério da Igreja Católica. Eu também posso entender a palavra de Deus quando eu estou lendo a Bíblia, através do dom do entendimento. Agora, será que é o dom do entendimento que está agindo em mim? Ou será que são outras realidades? Ou são realidades humanas ou são realidades do mal? Se eu interpreto a Bíblia de forma diferente daquela que a igreja interpreta, eu posso estar interpretando por forças humanas ou posso estar interpretando por forças demoníacas. Por isso que é importante ter o discernimento. Então, se eu interpreto errado, diferente daquilo que a igreja interpreta, quem está errado? A igreja ou eu? Eu. Porque a igreja recebeu o munus, o mandato, para fazer, ensinar. Percebe? É por isso que eu preciso ter cuidado com as coisas de Deus. E é por isso que a gente precisa alertar os nossos irmãos protestantes que a igreja
ela é santa, ela é perfeita. Nós somos imperfeitos, nós causamos problemas para a igreja, mas a igreja, na sua instituição, é perfeita. Ela é querida pelo Pai, estabelecida por Jesus e sustentada pelo Espírito Santo. Então, quando eu vou contra aquilo que está no catecismo da Igreja Católica, no catecismo da Igreja Católica, não o que o padre falou, o que o bispo falou, o que alguém falou, não, no catecismo da Igreja Católica. Aqui está a sã doutrina da Igreja. Se eu vou contra isso aqui, eu estou indo contra Deus. Ah, mas o padre falou algo diferente do catecismo. O padre está errado. Porque dentro da igreja, o ser humano, muitas vezes, é aquele que atrapalha a ação de Deus. Se o padre falou diferente daquilo que está no catecismo da Igreja Católica, você pode ter certeza absoluta que esse padre está completamente equivocado. Ah, mas ele é famoso, ele não sei o quê. Não importa, gente. Não importa, porque aqui nós temos, nesse catecismo da Igreja Católica, nós temos a sã doutrina que foi estabelecida por Cristo, sustentada pelo Espírito Santo, iluminada no coração de milhares de padres e bispos e papas e doutores da igreja. Então, se um padre fala diferente disso aqui, ele está indo contra a própria igreja. Agora, se uma pessoa de fora interpreta a Bíblia de forma errada, não é culpa da igreja. Se uma pessoa de dentro interpreta a Bíblia de forma errada, não é culpa da igreja, porque a igreja, como instituição, interpreta de forma correta. Agora, se leigos interpretam de forma errada, se teólogos interpretam de forma errada, é problema deles. São eles que estão fora da ação do Espírito Santo. Percebe? Então, tem um monte de gente de outras religiões que interpretam a Bíblia, que não são católicos, que nem cristãos são, nem protestantes são. Interpretam a Bíblia de forma completamente equivocada, porque eles acham que estão interpretando de forma certa. Ah, eu tenho inteligência e eu tenho capacidade, eu não preciso de ninguém me ensinar. Foi o que Lutero propôs há 500 anos atrás. E virou essa bagunça que é hoje. Então, a multidão de gente interpreta a palavra como bem entende. Cara, isso é um erro grave. É uma falta de humildade, é uma falta de conhecimento básico, e é um costume que se alastrou não só no cristianismo protestante, como também numa série de outras falsas religiões que usam a palavra de Deus e interpretam a palavra de Deus de forma completamente equivocada. Então é necessário que a gente compreenda isso. Por isso que é bom estudar. E aqui nós não estamos falando mal de protestante e de qualquer outra religião. Nós estamos alertando para o erro. Você pode ser alertado para um erro e continuar no erro. É problema de cada um. Qual que é a missão da igreja? Evangelizar e ensinar o certo. E acusar onde está o erro. Sabe, a missão da igreja é apresentar a verdade de forma correta. E muita gente não vai aceitar a verdade de forma correta, porque a verdade vai contra os interesses. Veja como isso é importante, gente. Isso é muito importante. Uma pessoa que está acostumada a roubar, e roubar é pecado, e grave. O roubo, ele é terrível, um pecado gravíssimo. Porque você está tirando de uma pessoa o sustento de uma pessoa, ou você está tirando de uma população o futuro de uma população. A corrupção é um pecado que também clama ao céu. Então, você está roubando daquela pessoa que é pobre. Você está roubando daquela pessoa que tem aquele dinheirinho contado, o aposentadinho que recebeu, que trabalhou a vida inteira e tem aquele saláriozinho magro que recebe do Estado, porque não é uma bondade do Estado. O Estado não é bom. O Estado é uma instituição. Quem é bom e mal são as pessoas. Então, o Estado ele não é bonzinho por dar a aposentadoria. A aposentadoria é um direito que aquele homem e aquela mulher que trabalharam a vida inteira têm de receber algo depois de parar de trabalhar, porque não aguenta mais trabalhar. Essa pessoa contribuiu para isso. Então, quando alguém rouba a aposentadoria de um idoso ou de uma idosa, está cometendo um pecado hediondo. Então, quando você fala contra o roubo, quando a igreja fala contra o roubo,
Ela está falando a verdade. Agora, quem vive deste roubo não quer saber, quer continuar vivendo mamando, sugando, roubando. Então, esta pessoa, ou essas pessoas, ou esses grupos todos, ou toda uma população que está acostumada com corrupção, ela vai brigar contra, não aceita de jeito nenhum. Eu faço o que eu quero. Claro, o interesse dela, a vida dela está baseada no pecado. O ganho financeiro dela está baseado no pecado. O poder que ela tanto almeja está baseado no pecado. Então, quando a igreja, como porta-voz da verdade, instituída por Deus, proclama contra esses grandes erros, milhares de pessoas não vão aceitar porque vai contra o interesse dessas milhares de pessoas, ou dessas centenas de pessoas, ou dessas dezenas de pessoas. Não importa o número, o importante é a verdade. Então, essas pessoas elas vão se erguer contra a igreja, elas vão fazer todo o possível para destruir aquele que está falando, olha, isso aqui está errado. Isso tem sido assim ao longo de 2000 anos, gente, não é só agora. Agora está muito pior, porque agora foi estabelecida uma sociedade não mais em cima de Cristo, mas em cima do pecado. A sociedade moderna, a sociedade atual hoje, ela está basicamente estabelecida em cima de pecados, não em cima da vontade de Deus. Então a igreja, quando ela se levanta contra as injustiças, ela é atacada, ela é acusada, ela é blasfemada, ela é agredida, assim como nós todos que apoiamos a igreja. Porque vai contra os interesses estão sendo atacados. Percebe? Quando você pega, por exemplo, uma pessoa que usa a igreja para ganhar o poder do mundo, usa a igreja para ser um palanque em favor do poder do mundo, para obter poder, para governar as pessoas, e a igreja fala, não, isso não está certo, porque a igreja ela não tem partido político, não deve ter, porque a igreja ela não foi feita para isso, para Cristo não fez a igreja para isso. A igreja ela tem que ter a liberdade de criticar todos os partidos políticos, todos, sem exceção. Ela não tem que estabelecer partidos políticos. Quem tem que estabelecer partidos políticos são os católicos, são os cristãos, são os homens. A igreja não. A igreja, a função da igreja é salvação das almas e lutar contra as injustiças. Então ela tem que formar os homens para lutarem contra as injustiças na política, na economia, na vida cotidiana e tudo mais. Mas ela, a igreja, não pode apoiar partido político nenhum. Justamente por causa disso, para ela ter liberdade de ação. Se aquele partido que ela está vendo, que ela gosta, o padre gosta de tal partido, isso é um problema do padre. A igreja não pode apoiar tal partido que o padre gosta, ou que o bispo gosta, ou até que um papa venha gostar. Por quê? Porque a igreja tem que ser livre para apoiar o que é certo e criticar o que é errado. Então não faz sentido a igreja fazer parte de política, nesse sentido. A igreja pode trabalhar o contexto político, não ser partidária. Então, quando a igreja propõe isso, um monte de gente se revolta, um monte de gente se rebela, porque tem interesse de usar a estrutura da igreja para propagar a sua pessoa ou a sua ideologia. Quantas pessoas sofrem dentro da igreja porque combatem este erro? Tanto de um lado quanto de outro. Aqui eu não estou falando de lado nenhum, não. Pouco me importa o lado. Pouco me importa se é centro, se é direita, se é esquerda. O importante é o que Cristo definiu. Veja, então, quando você começa a entender a palavra de Deus, quando você começa a entender a sã doutrina, porque Deus fala através da igreja, gente. Deus não fala só através da Bíblia, Deus fala através da igreja. Então, quando uma pessoa usa a estrutura da igreja de forma inadequada, ele está indo contra, essa pessoa está indo contra aquilo que Cristo quer. Então, a gente tem que estar atento a isso. Veja, política faz parte do ser humano. A igreja ela tem uma parte do seu estudo, é uma parte muito bonita que estuda exatamente como que deve ser a melhor forma de governar as pessoas. A igreja tem isso.
Veja, então isso é sadio, isso é bonito, isso é legal. São propostas que a igreja faz para que os governos sejam governos que olhem para o bem comum. Chama-se doutrina social da igreja. Pergunta se esses partidos todos, de centro, de direita, de esquerda, se importam com a doutrina social da igreja. Não querem nem saber. Então, a Igreja Católica, ela tem esse estudo sobre doutrina social da igreja. Isso é importantíssimo. Porque a doutrina social da igreja propõe medidas políticas que visam o bem comum. Não visam esse ou aquele grupo. Só que ninguém conhece praticamente a doutrina social da igreja. Porque as pessoas não conhecem a sã doutrina. Não se deixam levar pelo Espírito Santo. Não se deixam levar pelos dons de santificação. Se deixam levar pelas vaidades, pela prepotência, pelo orgulho, pela soberba. Eu mando, eu faço, eu quero. Veja o que o estudo nos leva. Por isso que eles não querem que a Igreja Católica continue existindo. Porque a Igreja Católica faz com que o ser humano aprenda a olhar sob a ação do Espírito Santo o todo. O todo. Veja, e o todo, esse é um princípio filosófico importantíssimo e que as pessoas não têm a menor noção. O todo é mais importante que a parte. Veja, um princípio filosófico basilar, que as pessoas não fazem nem ideia que existe. O todo é mais importante que a parte. A parte é importante, claro, mas o todo é mais importante que a parte. Então, quando você vive só na parte e não conhece, não entende o todo, você está perdendo muito, porque o todo é mais importante que a parte. E aqui não há um desprezo à parte. Aqui há uma abertura de visão. E quem promove a abertura de visão é o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que age na nossa inteligência através do dom do entendimento, do dom da ciência, do dom do conselho e do dom da sabedoria. É o Espírito Santo que faz com que a gente enxergue as coisas de forma muito mais ampla. E o primeiro dom que nós estudamos, nesta ação do Espírito Santo em favor da nossa capacidade de inteligência, é o dom do entendimento. Estudamos na aula de sexta-feira e estudamos um pouco agora. Tá bom? Então eu fico muito feliz de poder partilhar isso com você, de poder trabalhar esses temas que são tão delicados e tão importantes e tão presentes nos tempos de hoje. Para que a gente possa dar propostas adequadas para este mundo tão dividido, para este mundo tão radicalizado, para esta sociedade que foi estabelecida em cima de pecados. E não são só pecados sociais. Esse é um grande erro. Não são só pecados sociais. O pecado, ele é pecado. As injustiças são injustiças. E as injustiças estão separadas em 10 injustiças, no mínimo, porque são os 10 mandamentos. Toda vez que você vai contra um mandamento, você está causando injustiças. Percebe? Não é só no nível social. É em nível de 10 mandamentos. Então eu preciso compreender o todo e não ficar fechado numa parte. Tá bom? Então é isso. Amanhã, se Deus quiser, nós vamos aprender um pouquinho sobre o dom da ciência e, se der tempo, nós vamos falar um pouquinho sobre o dom do conselho. Esses 3 dons agem na nossa inteligência. Tá bom, gente? Então tá, fiquem com Deus, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.